Hello everybody, aqui é o Rafael, sou professor de inglês de vocês e eu decidi gravar esse vídeo para poder explicar para vocês as atividades do PET, do Plano de Ensino Tutorado de Língua Inglesa do terceiro ano da semana 1. A teleaula referente a esse conteúdo já foi exibida no dia 18 de maio, mas eu solicitei uma atividade relacionada a esse conteúdo para vocês, mas que não está presente no PET. E agora, pessoal, eu vou explicar como funciona essa atividade do PET da primeira semana. Bom, na página 145 vocês têm a descrição do conteúdo e o tema dessa primeira semana é compreensão escrita, ou seja, leitura em língua inglesa. Então, pessoal, muitos de vocês nunca estudaram inglês em escolas de idiomas e só têm contato com o inglês da própria escola. E mesmo com esse conhecimento, pessoal, mesmo que vocês não sejam fluentes na língua inglesa, é possível que vocês façam a leitura de um texto em inglês e o compreendam mesmo sem serem fluentes. Para que vocês façam isso, para que isso aconteça, é necessário que vocês façam uso de algumas estratégias de leitura. Ok? Bom, na página 146 do PET, vocês já se deparam com a primeira atividade, que pede o seguinte: leia a seguinte notícia polêmica publicada no jornal The Washington Post de 2 de abril de 2020. Então, pessoal, a primeira estratégia que eu falaria para vocês seria identificar o gênero textual. É uma receita de bolo, é um capítulo de um livro, é um artigo numa revista, é uma bula de remédio. Pode parecer bobo, mas isso faz sentido, isso ajuda vocês a compreenderem o texto. Aqui no próprio enunciado já diz que trata-se de uma notícia, então vocês sabem que a função desse texto aqui vai ser informar vocês sobre alguma coisa. E vocês vão ficar atentos a dados, a tudo que puder trazer informação para vocês. E já aqui no texto, pessoal, nós temos uma imagem, e é uma imagem de quê? De cemitério, certo? Então, provavelmente esse texto fala sobre mortes. Ok, então depois de identificarem o gênero textual, pessoal, explorem a imagem. Então aqui nós temos uma imagem de um cemitério, temos uma informação abaixo dessa imagem e temos a notícia aqui no lado direito. Então, depois que vocês identificarem o gênero textual e explorarem as imagens, eu sugiro que vocês façam uma primeira leitura desse texto, mesmo que vocês não entendam todas as palavras. Sugiro também que vocês não parem a leitura de vocês quando vocês se depararem com palavras que vocês não conhecem. Façam uma leitura geral, uma leitura dinâmica, mais rápida, apenas passando o olho, assim, ok? Como vocês podem ver pelo cursor do mouse, para vocês terem uma ideia. Depois dessa primeira leitura, mesmo que vocês não tenham entendido todas as palavras, eu sugiro que vocês façam o seguinte: busquem palavras que vocês já conhecem e palavras parecidas com o português. Então, por exemplo, vamos explorar então todo o texto, todo o conteúdo escrito. Cemetery, protective, Southern Hemisphere countries, slow to respond. Slow não é uma palavra parecida com o português, mas muitos de vocês devem saber o significado dela. Brazil's president has called his country's outbreak fantasy. Bom, então o que esse texto aqui já me traz de informação? Cemitério, proteção, protetivo, lento, resposta lenta, presidente do Brasil, fantasia. Ok, então isso já traz algumas informações para vocês. Depois vamos para esse texto aqui. US trajectory. Bom, trajectory parece com o quê? Trajetória. US, vocês conhecem, é o país United States, Estados Unidos. Depois, coronavirus fatalities. Então, fatalidades do coronavírus. Então, antes de vocês lerem o texto novamente, vocês já têm muita informação. Então, fatalidade, coronavírus, trajetória, Estados Unidos. Então, vocês já devem ter uma ideia. Trajetória dos Estados Unidos com relação às mortes do coronavírus. Aqui nós temos um número também. É muito interessante que vocês procurem por informações como número, como pessoas, lugares. Então, aqui, onde? Estados Unidos. Quanto? 4.600.
tudo isso vai ajudar vocês com a compreensão do texto. Tá bem pequeno aqui, pessoal, mas no próprio, nesse site, no The Washington Post, vocês podem ter acesso a essa notícia. No patch de vocês também a visualização vai estar um pouco melhor. Já no começo do texto fala Coronavirus Deaths. United States passed 4,600 Wednesday. Então nós temos aqui a death, muita gente sabe que significa morte. Então morte, coronavírus, Estados Unidos passaram 4.600 quarta. Ok, então isso já traz muita informação para vocês. E aí eu sugiro que vocês vão fazendo isso no decorrer do texto, vejam as palavras que vocês já conhecem, as palavras parecidas com o português, e depois tentem fazer um resumo do que se trata o texto. Aí nós temos a primeira questão, que não é de interpretação de texto. Nós vamos ler aqui o que se pede. Então, many Southern Hemisphere countries that were slow to respond to the novel coronavirus have stepped up their efforts, but Brazil's president called his country's outbreak a fantasy. O conectivo but. Então aqui, pessoal, trata-se de uma questão, não é de interpretação. Pelo enunciado você já tem uma ideia de que não é uma questão de interpretação e sim de vocabulário. E se vocês não souberem qual é a função do but? Bom, leiam as alternativas, estabelece uma adição entre as duas ideias, estabelece uma oposição entre as duas ideias, estabelece uma relação de causa e consequência entre elas. Se vocês não souberem função, pessoal, o que eu sugiro que vocês façam? No próprio PET tem uma orientação antes de cada disciplina, informando sobre a situação pela qual nós estamos passando e dando algumas orientações para vocês. E uma orientação que eles fazem, já que vocês estão estudando em casa e não têm acesso ao professor para poder tirar dúvida na hora do exercício, é que vocês façam uso de recursos que vocês tiverem disponíveis. Então vocês podem utilizar revistas, jornais, dicionários, internet, para poder auxiliar vocês na resolução desses exercícios. Bom, então para saber a função do but, eu sugiro que vocês vão a esse site, o Inglês Online. Aqui explica o que são conectivos em inglês, porque no enunciado fala de conectivo. Se vocês não tiverem a menor ideia do que se trata um conectivo, aqui no site explica de uma maneira clara. E eu não vou abrir aqui para vocês, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, mas nesse site vocês têm as funções, a definição de conectivos, e também vocês têm as funções de cada um deles. Okay? Aí nesse site vocês vão procurar qual que é a função do but. Estabelecer adição, oposição ou relação de causa e consequência entre as ideias. Bom, a próxima questão, pessoal, também pelo que nós podemos ver, ela não se trata de interpretação. Novamente aqui tem no enunciado many southern hemisphere countries that were slow to respond to the novel coronavirus have stepped up their efforts. Aqui, pessoal, então, como está em negrito stepped up, aqui quer saber qual é o significado de step up. Então, se vocês não souberem o que é step up, não tem problema. Como vocês estão estudando em casa, eu sugiro que ou vocês procurem no dicionário, ou que vocês façam uso de estratégias. Eu acredito que a maioria de vocês vai saber o que significa, talvez não saibam o que significa step, mas sabem o que significa up, que seria o que? Para cima. E aqui nas alternativas nós temos dois cognatos, ou seja, duas palavras parecidas em palavras em inglês parecidas com o português. Então, intensify e minimize. Qual desses, e logo sabendo que up é para cima, eu já eliminaria as opções que indicam diminuição. Então, e se vocês não souberem o que é decreased? Só de vocês saberem que up significa aumento, para cima, e de já termos contato com essas duas palavras aqui que são cognatos, qual seria a resposta? Intensificou ou minimizou? Ok, na próxima questão, pessoal, mais uma vez nós nos deparamos com os conectivos.
Então aqui no enunciado pede o seguinte: Officials voice alarm as emergency stockpiled Windows. Então aqui quer saber o seguinte: no subtítulo acima, o conectivo as estabelece a ideia de que causa e consequência, simultaneidade, oposição ou condição. Novamente sugiro que vocês vão ao Inglês Online ou algum site da preferência de vocês, mas que vocês estudem os usos dos conectivos e as funções deles. Se não for em websites, em sites, pessoal, vocês podem procurar no YouTube vídeos explicando a função dos conectivos. Essa questão está na página 147. Bom, na página 147 também tem uma outra questão dizendo o seguinte, pedindo o seguinte, é uma questão sobre vocabulário, pelo que eu já antecipei. A manchete em uma notícia geralmente resume em poucas palavras o teor da notícia e geralmente usa o verbo no presente do indicativo. Um sinônimo de to warn seria to ignore, to advise or to approve. Aqui sugiro que vocês utilizem um dicionário. Se vocês não tiverem a menor ideia do que se trata, utilizem um dicionário e procurem warn. O que significa? Se vocês não tiverem um dicionário aí, pessoal, eu sugiro que vocês entrem nesse aqui, Merriam-Webster. É um dicionário de inglês, e ele tem definições e sinônimos. Então lá nesse website do Merriam-Webster, vocês têm um dicionário muito completo e que vai apresentar sinônimos para vocês, fazendo com que vocês cheguem à resposta, ok? Bom, na próxima questão, na página 148, nós temos um trecho do texto lá do Washington Post e também trata-se de uma questão de vocabulário. Uma das palavras abaixo não é o sinônimo de ominous. Marque a opção correta. Então, novamente, se vocês não tiverem ideia do que significa ominous, eu sugiro que vocês procurem no dicionário o significado de ominous, ok? Ou um sinônimo para ele. Atenção também, pessoal, que às vezes prejudica muitos alunos em provas, em exames como o Enem, é a falta de atenção às instruções. Então, aqui está pedindo o seguinte: uma das palavras abaixo não é sinônimo de ominous. Marque a opção correta. Então, vocês vão ter que marcar qual dessas palavras não é sinônimo de ominous. Aqui tem um outro dicionário também de inglês, ou seja, está só em inglês, porque o que interessa para vocês é verem sinônimos, não tradução, ok? Então, eu sugiro que vocês entrem ou nele ou no Merriam-Webster. Esse aqui é um dicionário de inglês britânico e o Merriam-Webster é de inglês americano. Por fim, pessoal, na página 148, nós temos mais uma questão de vocabulário, que traz a definição de lockdown. É muito interessante, pessoal, muito importante que além do estudo em casa, vocês fiquem atentos aos noticiários, porque essa palavra tem sido muito falada desde o começo da pandemia do coronavírus, lockdown. Então, se vocês estiverem acompanhando as notícias, vocês já têm uma ideia do que significa lockdown. E se souberem, se já tiverem visto nas notícias, vocês nem precisam ler a definição aqui. Aqui é uma questão aberta e pede para que vocês digam qual é a tradução mais apropriada de lockdown. Vocês podem fazer o uso do tradutor, do Google Tradutor, mas vocês podem também, com base nos conhecimentos de vocês sobre o assunto, vocês podem traduzir da melhor maneira essa palavra, sabendo que é lockdown pelo que vocês viram nas notícias. O que seria lockdown? Bom, pessoal, então para a primeira semana é isso, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me contactar pelo meu Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail ou pelo próprio Google Classroom. Lá eu vou postar para vocês um exercício para vocês fazerem referente ao conteúdo da primeira semana do PET, ok? Thank you very much for watching. See you next time.